E olha só, eu tenho o prazer de receber aqui a professora Gisele Araújo. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, obrigada. E olha só, ela trouxe até presentes para nós aqui, Paloma, que nós vamos sortear hoje aqui para quem compartilhar. Tem que compartilhar e marcar 3 amigos, tá bom? Compartilha, marque 3 amigos que nós vamos sortear esses brinquedos. E esses brinquedos têm a ver com a nossa entrevista. Ela é uma professora, mas ela tem uma especialidade, não é isso, professora? Sim, eu sou psicopedagoga. Perfeito. E ela tem uns alunos especiais que acabam tendo que ter uma atenção mais especial, é isso? Sim, uma atenção mais direcionada, né? Uhum. Atividades diferenciadas, mas dentro do contexto escolar. Perfeito. Você é guarulhense? Me fala um pouquinho de você. Não, nasci em São Paulo, mas eu moro em Guarulhos. Sempre morou há mais uns 20 anos. Perfeito. E como é que você entrou para o magistério, ainda fala isso? Para licenciatura, não sei como é que se chama. Licenciatura, né? Como é que você escolheu essa área? Bom, eu fui fazer o magistério primeiro, né? E aí era um magistério que nível médio, e depois do magistério eu fui fazer o nível superior, também voltado na área de educação. E aí eu fui me especializando nessa área. As crianças que têm uma certa dificuldade de aprendizado, são muitos tipos de dificuldades? Quer dizer, não tem só um problema que leva a criança a ter uma dificuldade no aprendizado, né? Tem vários. Não, então, as dificuldades de aprendizagem são muitas, né? Me fale algumas delas. Ela está na área de linguagem, na área matemática, e ela pode, assim, a criança pode desenvolver dificuldades devido ao psicológico, às questões emocionais, questões de saúde, fora os transtornos de aprendizagem, né, que são específicos. Olha, eu sempre costumo dizer, não sei se é uma besteira minha ou se é uma desculpa minha, eu digo que eu escolhi humanas porque eu tive péssimos professores de matemática e que nunca conseguiram me fazer gostar da matemática, professora. Isso também leva em conta, não é? Ou é besteira minha? Não, é uma dificuldade de aprendizagem na área de matemática. Então, o que acontece? Você deve ter tido um entrave, né? Alguma coisa aconteceu na sua aprendizagem que você bloqueou. E aí o psicopedagogo entra nessa parte escolar. Ele faz uma investigação, faz uma série de atividades, né? A gente fala que são provas, que são desenhos. Vocês conseguem fazer até uma análise, qual é o problema do aluno. Eu me lembro que tinha alguns alunos que tinham problemas até de vista e a família não tinha percebido isso. E aí chegava na escola, não conseguia aprender, professor. Na psicopedagogia, quando a criança chega pra gente, a gente faz uma entrevista com os pais, eles falam toda a dificuldade que a criança está tendo, e aí nessa entrevista a gente vai fazendo a anamnese, pergunta desde o nascimento da criança, a gestação, até os dias atuais. E aí a gente pergunta também se já foi no oculista, né, no oftalmo, se passa no pediatra, se nasceu fora do peso, uma série de informações que a gente vai juntando para ver qual é a dificuldade dele. A Camila Portugal, ela fala as questões emocionais pós-pandemia estão gritantes nas escolas. Você sabe disso? Sim, os alunos estão muito ansiosos, né? Com muito medo, alguns estão muito eufóricos, né? A desatenção é muito grande, a falta de concentração, mas as questões emocionais estão muito drásticas também. Você, logo que nós começamos a conversar, você falou que hoje as escolas elas são obrigadas a matricular todas as crianças, inclusive crianças que têm, eu não sei se é uma deficiência intelectual que se fala, mas ela tem
um intelecto inferior por algum problema de saúde e tal. Como é que funciona isso? Essa criança, ela consegue desenvolver bem? Ela, lógico que eu acho que ela não vai acompanhar as outras crianças, mas como é que funciona isso numa sala de 35 alunos? Então, os professores tentam fazer a adaptação da criança do melhor jeito possível, né? Então, tem estagiárias que ajudam também a criança, o professor elabora atividades diferenciadas, mas dentro do contexto escolar, para que aquela criança vá progredindo e consiga se socializar. Qual a criança que você lembra do caso, né? Não precisa, não cite o nome, né? Mas qual o caso que você teve que foi assim mais complicado para você enfrentar? Foi uma criança, né? Fora da idade escolar para a série, na época ainda era série, e ela estava fora da idade numa sala de primeiro ano. E era enorme, maior do que eu. E ela chegou a levar até um escorregador para a sala, aqueles escorregadores de plástico que tem na escola. Caramba! E aí a gente lia o laudo dela, porque era laudada, veio das antigas salas especiais, e lá estava falando assim que ele só tinha TDAH. E eu falava assim, não é possível que ele só tenha TDAH, porque só TDAH... O que é TDAH? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu falava assim, não é possível que ele tenha só isso, né? Porque senão ele não ia se portar também só desse jeito. E aí eu conversando com a ex-professora dele, tudo, os pais, a diretora chamou e conseguiu fazer uma entrevista novamente, passar por outros médicos, e aí ele teve o laudo certo. O que ele tinha, você lembra? Não me confirmaram. Não Mas deixaram. ele tinha um problema a mais. Tinha. Ele deveria sim ter TDAH, né? Mas com comorbidades, que a gente fala que são outras deficiências junto. Como é que os pais devem conduzir, o pai que tem uma criança com algum tipo de deficiência, como é que ele deve se portar para conversar com o professor, com os diretores da escola? Como é que você orienta esses pais? Os pais, eles vêm com muito assim, alguns, né, muito afetados, porque eles já têm uma criança especial, eles estão vendo, assim, eles acham que a escola, talvez, as pessoas vão negar o direito da criança, né? Então, eles é negado. Eles vêm muitas vezes armados, né, com medo, para irem mais tranquilos, tudo, né, para... todas as vezes que a escola solicitar, se possível, eles estarem presentes para auxiliarem também, né? Nesse sentido, porque é a escola e família que trabalham junto. Quando a escola chama, a escola não está querendo tirar a sua responsabilidade, né? Ela quer junto ajudar aquela criança da melhor forma possível. E olha só, eu quero aqui fazer um registro. A Camille, a nossa produtora, ela conhece o rapaz, me ajuda, Ayrton, o nome dele. Ele teve um problema no parto e ele tem algumas deficiências. E inclusive deficiências motoras. Eu não sei se ele tem algum tipo de deficiência intelectual. Ele chegou à faculdade, né? Ele está fazendo inclusive jornalismo. Tem que trazer ele aqui um dia, viu, Camille? Ele quer muito ser jornalista. Se bem que todo jornalista como eu já tem alguma deficiência intelectual, eu sempre falo isso daí. Mas isso prova que com esforço da família e dos professores, é possível a criança ter um desenvolvimento mais ou menos dentro dos padrões, não? Sim, talvez dependendo, lógico, da deficiência. Talvez ele tenha tido paralisia cerebral, né? E aí afetou a parte motora, mas não a cognitiva dele. Então, por isso que ele conseguiu avançar nos estudos. Extremamente importante. E como é que você trabalha essa questão dentro da sala de aula? Porque você tem aquele aluno que é muito bom, que tem aqueles gênios, toda sala tem. Tem aqueles médios
e tem os que não, que ficam atrasados. Dificuldades, né? Seja intelectual, seja por não se esforçar. Como é que você divide isso na sala, professora? É trabalhoso, né? Muito. Mas a gente sempre está dando uma atenção especial para aqueles com mais dificuldades, né? E aí quando a gente percebe que a criança não está conseguindo avançar, a gente conversa com os pais, fala, olha, percebi que a criança está com uma dificuldade, eu trabalhei diferenciado, mas procura um pediatra, um psicólogo, talvez ajude. Aí, muitas vezes, o psicólogo, o pediatra encaminha para o psicopedagogo, né? Professora Gisele, mas você trabalha na rede pública, tanto no estado como no município, né? Mas nós temos um país hoje em que a pobreza é muito forte, principalmente na periferia. E boa parte desses pais já não tiveram uma educação adequada ou de qualidade. Como você sente isso, que muitas vezes os pais acabam não dando o apoio necessário para essas crianças, até por falta de base deles que eles não tiveram? Sim, a gente nota que as crianças que os pais têm um pouco menos de estudo, elas demonstram mais dificuldade na escola. Muitas vezes elas demonstram um pouco mais de falta de interesse por não gostar do estudo, né? Não serem incentivados muitas vezes, né? Em casa. Então isso reflete na escola. Às vezes a dificuldade de aprendizagem da criança se dá por causa da criança não ter aquele afeto pelo aprender, né? Na casa dela, muitas vezes ninguém incentiva, ninguém fala, né, sobre a importância, ou não leem. Então isso ela vai bloqueando, né? Muito bem. Falando o seguinte, tem uma pergunta do professor Ricardo. Eu quero agradecer aqui a Maria Conceição, está dando boa noite para nós e está dando boa noite para a professora Gisele. Maria Conceição Nascimento. Quem mais está conosco aqui? Pera aí, vamos lá, quem está conosco? O Ricardo, a Rita Santos está conosco, a Adriana Lauri também está conosco, a Camila Portugal, Kelly Nardim, Anísio Cavalcante, um ótimo assunto, Roberto. Neuza Oliveira Lemos conosco. A Camila até fez aquela questão, né? Vanessa Baldo, boa noite a todos do Tribuna. Sônia Regina, obrigado. Vanessa, em todas as escolas tem obrigação de inclusão. Na minha opinião, é fundamental essa inclusão. E a professora estava dizendo, né, professora, que isso não ajuda apenas a criança que está com a deficiência intelectual, mas a outra, dita normal, também sai beneficiada. Sim, todos, né? Porque promove o respeito das crianças umas com as outras, né? E as crianças, respeito ao diferente. Sim, e as crianças, elas não fazem, desde quando elas são incluídas, desde pequenas, elas não fazem distinção entre uma e outra, elas ajudam. Elas pegam, vem fulano, vem pra cá, olha, é hora de comer, vamos comer, olha, agora você tem que sentar, olha, eu vou te ajudar aqui nessa atividade. Então, quando é possível, que a deficiência é mais tranquila, eles se apropriam mais, né? Muito bem. Vamos ver a pergunta do Ricardo? Vamos lá. Boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para Gisele Araújo, psicopedagoga. Gisele, diga uma coisa para mim. A pandemia trouxe aumento de dificuldades de aprendizagem para as nossas crianças? Qual a sua opinião? Tudo de bom? Cuide-se bem. E aí? Sim, a pandemia trouxe uma defasagem já grande para as crianças. Estudos estão demonstrando que tem um atraso na aquisição da linguagem e na área matemática de 2 anos de defasagem, de atraso, né? E a gente percebe isso também na hora da atenção, da concentração, né? Na hora que eles conversam com a gente,
Muitas vezes eles começam um assunto, aí eles estão no assunto, eles vão para outro, não voltam, não terminam, não tem uma sequência lógica. Então isso trouxe bastante prejuízo na área cognitiva. Na emocional também, eles vivem falando sobre o vírus, sobre as mortes, né? Porque é uma maneira deles... Foi um choque para eles também, né? Bastante. Teve gente que perdeu mãe, crianças que perderam mãe, pai, né? Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente recuperar isso aí? É bastante, viu? Uns 4, 5 anos ou mais, né? Porque isso vai ter que ser diluído durante o tempo. Sim. Maísa Manuela, boa noite. Muito feliz por abordar esses temas. Conhecimento é muito importante para saber acolher, ajudar e acabar com o preconceito. Verdade. Michele Martinez está conosco. Vanessa Guarus tem que ter mais projetos para agregar esse tema que é primordial para as famílias. Muita. Neuza Lemos está mandando um beijo para a professora. Neuza Oliveira Lemos. Outro. Oliveira Freitas também está nos acompanhando. Quero agradecer a todos vocês aqui. Olha, e vamos compartilhar, porque esses brinquedos aqui que você me trouxe aqui são especiais para as crianças que têm algum tipo de deficiência, é isso? Agradecer, obrigado. São brinquedos que a gente usa na área da psicopedagogia, né? Não só com as crianças deficientes, mas com todos. Então, são brinquedos que trabalham raciocínio lógico, concentração, linguagem. E porque a área da psicopedagogia ela vai trabalhar a dificuldade da criança, é baseada em jogos, né? Então, é diferente de um reforço escolar, da sala de aula, que na sala de aula a gente também trabalha com jogos, mas um pouco menos. Na psicopedagogia é centrada no indivíduo, um só, então a gente tem a possibilidade de trabalhar com jogos e aí a criança se desenvolve mais, né? Aprende. E a pessoa, a criança ela gosta, ela fica mais à vontade com os joguinhos, não é isso? Sim, sim. Muito bom, quero agradecer a você que tem quebra-cabeça aqui. São brinquedos que a criança consegue desenvolver sozinha, né? Ela não precisa de um par para jogar, esses que eu trouxe.